Pessoal, obrigado pela participação de vocês. Primeiramente, feliz ano novo. É o nosso primeiro evento, nosso primeiro Community Life da comunidade Cisco em português de 2020. Então, quero agradecer a presença de vocês, agradecer o tempo de vocês. Sejam bem-vindos a esse seminário realizado pela comunidade Cisco em português. É realmente um verdadeiro prazer contar com amantes da tecnologia de vários países que falam português, além do Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Guiné-Bissau. Muito obrigado pelo interesse de participar e querer aprender ainda mais sobre as tecnologias da Cisco, esses seminários que fazemos com muito carinho para vocês. O tema de hoje é aplicação de tecnologias de automação em redes MPLS Segment Routing. Meu nome é Thiago Santos, para quem não me conhece, eu sou moderador da comunidade Cisco em português. Para quem não sabe, a comunidade tem mais de 500 mil membros ativos e recebe mais de 1 milhão de visitas mensais. Temos uma plataforma online onde as pessoas podem interagir e tirar suas dúvidas sobre problemas técnicos ou dúvidas técnicas que surgem com tecnologias e serviços e alguns aparelhos da Cisco. Aqui vocês podem entrar e tirar suas dúvidas e publicar suas dúvidas para que outros membros possam responder, desculpa, eu estou no México, ele pode me saiu, possam responder. E, bem, visite a comunidade Cisco em português, community.cisco.com, avalie o conteúdo das publicações publicadas. Vocês sabem que quando uma pessoa faz uma pergunta, ali embaixo tem aquela opção, aquela estrelinha. Se vocês clicarem na estrelinha, é uma forma de agradecer também quando uma pessoa, outro membro soluciona a tua dúvida. Você publica uma dúvida, outro membro chega, responde a sua dúvida, tira a sua dúvida. Então, em lugar de você escrever outra vez, obrigado por responder a minha dúvida, você pode simplesmente clicar nessa estrelinha e dessa forma você também vai estar agradecendo e fazendo também com que nós saibamos que vocês estão tendo uma resposta positiva de acordo com a tua dúvida. Também lembre-se que abaixo de cada dúvida, de cada pergunta que uma pessoa faz, existe o botão Eu Também, esse retângulo que fala Eu Também. Eu Também significa que você tem a mesma dúvida que essa pessoa, que essa outra pessoa que já publicou a dúvida. Então, se você tiver alguma dúvida e perceber que essa dúvida que você tem já foi publicada por outro membro, essa pergunta já foi publicada, então, em lugar de você escrever a dúvida outra vez, você pode simplesmente clicar no botão Eu Também, e quando essa dúvida for respondida, quando essa dúvida for solucionada, você vai receber um e-mail, uma notificação, dizendo que a sua dúvida foi solucionada. E quando a sua dúvida realmente for solucionada, por favor, clique no botão, esse botãozinho que tem aqui atrás. Deixa eu voltar rapidamente. Clique nesse botãozinho Aceitar como solução. Quando uma pessoa já resolveu o teu problema, quando você clica no Aceitar como solução, você já está mostrando para outros membros da comunidade que essa dúvida ela já foi selecionada. Você está evitando que as pessoas percam seu tempo escrevendo a dúvida outra vez. Ou para você mesmo, quando você entrar na comunidade, você pode perceber que essa dúvida, talvez, que é uma dúvida geral, ela já foi solucionada e já tem ali a resposta, uma solução para esse determinado problema. Então, uma vez que você clica nesse botão, a sua pergunta ela fica envolta com esse marco, com essa envoltura cor verde, que significa que já foi solucionado. Pessoal, ainda continuamos com o programa Help Community, com Médicos Sem Fronteiras. Cada vez que você faz um clique lá numa estrelinha, por exemplo, de agradecimento, ou cada vez que você se inscreve em uma categoria da comunidade, você está apoiando para que a comunidade Cisco faça uma doação de $1 para o grupo Médicos Sem Fronteiras, que é uma forma também de ajudar outras pessoas que realmente necessitam. Vamos chegar até $10 mil. Quando chegamos à soma de $10 mil, vamos fazer essa doação para Médicos Sem Fronteiras. Cada clique, cada interação que você faz na comunidade, ela equivale a $1, uma doação de $1. Então, quando chegarmos a 10 mil interações ou $10 mil, o que chegar primeiro, essa doação será feita. Por favor, também lembre-se do programa Contribuidor Destacado. O que é ser um contribuidor destacado? Quando você participa na comunidade, responde perguntas, soluciona dúvidas de outros membros, é ativo dentro da comunidade, você corre o risco de ser selecionado pela Cisco para ser eleito como contribuidor destacado. Então, você vai ter ali você vai ter um escudo ali no teu perfil,
que mostra por outros membros que você é um contribuidor destacado, você realmente participa dentro da comunidade, e significa que você, obviamente, tem um conhecimento elevado, porque você está contribuindo e está respondendo dúvidas. É uma forma também da Cisco agradecer a contribuição que vocês fazem dentro da comunidade. Bem, pessoal, chegou o tempo de apresentar o nosso especialista convidado. Ele é o Afonso Aires, ele está em Portugal. Ele trabalha na Cisco há 8 anos como consultor, majoritariamente em redes de operadoras, e tem certificação CCIE Routing and Switching. Ele é formado com mestrado integrado em engenharia de eletrônica e telecomunicações pela Universidade de Aveiro, Portugal. Lidera projetos de consultoria e desenho de redes em operadoras na Europa, focando-se nos últimos tempos em automação de redes de operadoras e ajudando operadores a usar Segment Routing, telemetria e NetConfig Jang para atingir os seus objetivos de agilização de negócio. Bem, pessoal, chegou o momento preciso para que o Afonso ele comece. Se vocês quiserem baixar uma cópia da apresentação, eu quero lembrar vocês que esse evento é exatamente para que vocês solucionem as suas dúvidas sobre Segment Routing. Para isso que fazemos esse evento. O Afonso ele é um especialista convidado, ele aceitou, ele é um cara muito ocupado, mas ele aceitou finalmente que a gente finalmente se deu a realização desse evento. Então, eu quero pedir que vocês publiquem as suas perguntas no painel, do lado direito, no painel do Webex, no painel de perguntas e respostas. Se o seu Webex está em inglês, obviamente no painel de Question and Answer, que está do lado direito. Todas as perguntas técnicas que vocês querem que sejam respondidas pelo Afonso, elas devem ser publicadas no painel de perguntas e respostas. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber outra coisa que não seja perguntas técnicas, essas perguntas, por favor, publiquem-as no painel de chat, ou no painel de bate-papo. Perguntas técnicas no painel de perguntas e respostas. Por favor, façam perguntas, não sejam tímidos, façam todas as perguntas que vocês quiserem e puderem, e eu vou estar selecionando várias perguntas para que sejam respondidas ao vivo no final do evento pelo Afonso, e as perguntas que não derem tempo de serem respondidas, elas serão publicadas numa sessão de perguntas e respostas, que eu vou passar o link para vocês no final do evento. Mas, obviamente, as primeiras perguntas que chegarem, eu vou dar preferência para que essas perguntas sejam respondidas ao vivo. E, de uma vez, vocês já solucionam as dúvidas que vocês têm relacionadas com esse tema. Agora, pessoal, no painel de chat, nesse momento, no painel de bate-papo, eu vou publicar um link para que vocês possam baixar uma cópia da apresentação que está sendo usada nesse momento. Aqui fala, baixa a apresentação, slides, copiando. Aqui no painel de bate-papo, essa é a apresentação. Eu prefiro que vocês baixem essa segunda, porque essa segunda que eu publiquei agora já vai baixar diretamente o slide. Pessoal, vamos aproveitar o tempo e vamos lá, passo o microfone nesse momento. Já publiquei o link aqui no painel de chat, no painel de bate-papo. Esse link, se vocês clicarem nesse link, ele vai levar vocês para a página da comunidade. E aí tem uma opçãozinha para vocês baixarem a cópia da apresentação que está sendo utilizada. E realmente eu acho que vale a pena, porque o Afonso, ele realmente caprichou nessa apresentação. Está cheio de gráficos, está cheio de coisas super legais. Acho que vale a pena baixar a apresentação e ter uma cópia aí para vocês, para que vocês possam utilizar depois com mais calma. O link ele já está aqui. Por favor, cliquem no link, baixem a apresentação. E nesse momento, pessoal, eu vou... Estou fazendo zoom. Vou deixar de fazer zoom. Por favor, é o momento para que vocês comecem a publicar suas perguntas, como eu já falei, eu já não vou perder tempo nessa parte. E aqui chegou o momento da agenda. Eu vou deixar a agenda para que o Afonso ele leia para vocês e que ele possa começar. Afonso, realmente é um prazer contar com a sua presença, contar com o teu tempo. Muito obrigado pela tua participação, muito obrigado por aceitar esse convite. Espero que os nossos membros possam aproveitar muito do teu conhecimento. Muito obrigado, Afonso. O microfone é teu, pode começar quando você quiser. Muito obrigado. Obrigado, Tiago. Como o Tiago já me apresentou, portanto não o vou fazer, e vou falar então sobre o que é que nós vamos apresentar hoje. Portanto, o objetivo é falar sobre o caminho que temos que percorrer desde ter uma rede como a temos hoje, para uma rede de Segment Routing. Também falar sobre as migrações e como
as tecnologias de hoje em dia funcionam com segment routing, porque nem sempre se pode implementar uma rede nova, muitas vezes tem que se passar por fases intermédias, juntando o antigo com o novo. Depois falar sobre alguns dos casos de uso. Engenharia de tráfego é o grande caso de uso para o segment routing. O sRPC, que é o controlador SDN, que é usado com o segment routing. E depois uma pequena demonstração usando o zCloud, também para vocês ficarem ao corrente de como é que podem também treinar vocês esta tecnologia. Caminho até segment routing. Portanto, hoje em dia nós temos uma grande segmentação entre as redes. Portanto, cada parte de uma rede de um operador, e aqui aplica-se mais um operador, cada parte da rede do operador usa uma tecnologia diferente, não é? Uma tecnologia diferente tanto ao nível do transporte, como também ao nível do serviço. E aqui nós podemos ver, por exemplo, a rede core usa um tipo de tecnologia que é MPLS, na rede de acesso, aqui que está denominada por Metro Network, uma Ethernet, e depois no Data Center usamos tecnologias também diferentes. Pronto, criar um serviço entre estes vários domínios muitas vezes não é fácil, é muito complexo, as tecnologias não casam bem e a operação também tem que ser feita por equipas diferentes, com conhecimentos diferentes, e esta diferença toda que existe entre os diferentes domínios traz muita complexidade operacional. Fazer engenharia de tráfego de uma ponta à outra usando estas tecnologias diversas, então é mesmo muito, muito difícil. Portanto, o que é que nós queremos atingir com o segment routing? Também uma uniformização dos diferentes domínios de uma rede de um operador. Portanto, como vimos no slide anterior, tínhamos várias tecnologias de transporte e o objetivo é uniformizar as tecnologias de transporte para usarem segment routing nos vários domínios e usar a mesma tecnologia tanto na parte de transporte, mas também na parte de serviço. Portanto, assim nós podemos também utilizar as mesmas equipas de operação e automatizar a operação da rede muito melhor. Também podemos utilizar um controlador SDN, que era um conceito que não existia nas redes Metro Ethernet, não era normal. E este controlador Metro Ethernet vai ter visibilidade sobre a rede completa do operador e também vai conseguir tomar ações sobre essa rede. Portanto, isto também é algo novo. Mais para o futuro, e já um pouco presente, para além de nós usarmos a mesma tecnologia nos domínios de rede, também o segment routing vai chegar aos servidores. Portanto, neste último slide, o que estava a ser exposto é nós usarmos segment routing ao nível da rede, mas no futuro, e com a introdução do segment routing V6, portanto baseado em IPv6, o que vai ser possível fazer é criar túneis de engenharia de tráfego de um servidor ao outro servidor, portanto de uma ponta à outra. Isto vai fazer com que seja mais fácil criar service chaining. Né? Eu tenho aqui um slide para explicar de uma forma visual como é que os pacotes de rede são encaminhados hoje e como é que são encaminhados com segment routing. E tenho aqui um exemplo usando malas de aviação. Vá. Portanto, hoje em dia, se nós quisermos enviar uma mala de Seattle, como aparece aqui, para Berlim, nós vamos enviar esta mala pelo sítio que tem menor custo, né? Fazendo aqui um pouco a analogia para as redes.
e vamos enviar todas as malas que nós temos por este caminho que tem menor custo. Portanto, todas as malas que nós temos vamos enviar de Seattle para Nova York para Berlim. Mas o que é que acontece? Esta pode ser o caminho com menor custo. Mas nós podemos ter malas que queremos que cheguem lá rápido e não a um menor custo. E vamos dizer que aqui em Nova York nós temos um tempo de espera para apanhar aviões muito grande. E embora este caminho aqui alternativo, portanto aqui é Seattle, México, Madrid, Berlim, custa mais, mas é mais rápido. Portanto nós preferimos mandar as nossas malas pelo caminho mais rápido. Nós com Segment Routing podemos ter malas que não são muito importantes, podemos enviar pelo caminho de menor custo, mas podemos ter malas que há mais importantes, que não nos importamos do custo, e vamos enviar pelo caminho mais rápido, mesmo custando mais. E é um bocado o caso de uso do Segment Routing. Portanto, eu estou aqui, já agora vi aqui uma pergunta no chat, estão a perguntar se o Segment Routing dispensa o uso de RFCP. Certo, o Segment Routing não necessita de RFCP. Pronto, existem aqui vários blocos de construção de uma rede SDN nas redes Metro. Portanto, é o Source Routing, que é o Segment Routing, e já vou explicar o que é que isso quer dizer. Depois, a coleção de topologia. Portanto, nós vamos ter controladores e os próprios protocolos de routing coletam a topologia da rede. E depois vamos enviar pacotes com uma intenção, com um determinado nível de serviço. E estes três blocos fazem com que o nosso transporte de rede de operador esteja pronto para o SDN. Portanto, como é que funciona a parte de transporte do Segment Routing? A parte de transporte do Segment Routing é uma lista ordenada de labels de MPLS. Portanto, nós não estamos a usar aqui um protocolo novo para o transporte, estamos a reutilizar o MPLS. Portanto, o que nós estamos a meter é várias labels no cabeçalho do pacote, várias labels MPLS. E também existe a opção de Segment Routing V6, que usa IPv6 e não MPLS. Aí o que nós fazemos é metemos vários endereços IPv6 no header do pacote, portanto no cabeçalho do pacote. Esta apresentação que nós vamos fazer é baseada em MPLS, não é a Segment Routing V6, porque hoje em dia é o que está a ser mais usado, é MPLS Segment Routing e não IPv6 Segment Routing. Já não é tão futuro, já é um bocado presente, portanto já existe muita coisa implementada, mas hoje em dia mesmo assim o que os operadores estão a usar é MPLS. Pegando naquele exemplo das malas, o Segment Routing faz o routing na origem, portanto é a origem do pacote que define por onde é que vai o pacote, portanto ele define o caminho que o pacote deve seguir, quais são os nós intermédios que o pacote deve usar, e é um conceito de segmento, e o segmento identifica o nó intermédio pelo qual o pacote vai passar, ou então o link pelo qual o pacote vai passar. E isto já vai se tornar mais claro nos próximos slides. E há dois blocos básicos que são os tais segmentos, que é o Prefix Segment e o Adjacency Segment. Portanto, quando o nó de origem quer enviar um tráfego, um pacote, ele define no cabeçalho os diferentes segmentos, portanto, os diferentes Prefix Segments e Adjacency Segments que o pacote deve ter e que os outros nós na rede vão interpretar e encaminhar. Isto já se vai tornar mais claro com alguns exemplos. Pronto, e no fim, e também pegando na pergunta que já foi feita, o Segment Routing utiliza os mesmos protocolos que existem hoje, com algumas modificações, algumas extensões, mas elimina muitos dos protocolos que nós também usamos hoje. Portanto, diminui a complexidade de uma rede de operador.
vamos continuar a usar IP e IGP. IGP também vai ser usado com algumas extensões de SA para partilhar a topologia da rede. Mas, por exemplo, MPLS LDP já não vai ser preciso, porque as trocas de labels não são feitas por LDP. RSVPTE também não vai ser preciso, porque o Traffic Engineering vai ser feito com o Segment Routing. O BGLPLU também poderá não ser preciso, porque nós vamos ter controladores que têm visibilidade sobre toda a rede. Portanto, nós não precisamos fazer estas trocas de labels para um equipamento de um domínio ter visibilidade sobre o equipamento noutro domínio diferente. E Targeted LDP também não vai ser preciso. Portanto, estes protocolos todos que nós usávamos hoje em dia vão colapsar-se nestes 3, 4. 3. Portanto, o primeiro segmento, o Prefix Segment. Portanto, o Prefix Segment identifica o nó. Portanto, cada nó vai ter o seu próprio Prefix Segment. E este Prefix Segment vai ter um valor global. Portanto, todos os nós no domínio percebem o que é que este Prefix Segment significa. E então, isto tem que ser configurado estaticamente no router. Eu também tenho um exemplo de como é que isto se configura, mas basicamente, ou pode-se configurar cada nó com valor absoluto. Por exemplo, neste caso, o nó 5, configuramos o Prefix Segment como 16005. O nó 2 teria o 16002, o nó 1 16001 e por aí fora. Portanto, podemos definir um valor absoluto ou podemos definir também um index. E esse index soma ao primeiro valor da gama de labels que nós temos para o Segment Routing. Portanto, por defeito na Cisco, no XR, no iOS XR, usamos esta gama de labels para o Segment Routing, portanto, de 16.000 ou 23.999. E se nós definimos um index, se configurarmos um index no equipamento, o que ele vai fazer é, neste caso, por exemplo, o 5, nós definimos um index 5 e ele soma 5 ao primeiro valor da gama, portanto, a 16.000, e vai dar o valor de 16.005 a este router 5. Estes valores de Prefix Segment depois são distribuídos pela rede usando o IGP, portanto, o ISIS ou o SPS, dependendo do que é que vocês têm. A partir daí, se o nó 1 quer enviar um pacote para o nó 5, o que ele tem que meter no cabeçalho é o 16.005 e ele chega lá. A mesma coisa o 2. Se ele quer chegar ao equipamento 5, ele mete o prefixo 16.005 e chega lá. Portanto, este 16.005 identifica qual é que é o nó destino e é configurado ou é embutido no cabeçalho do pacote no nó de origem. Aqui temos um outro exemplo, por exemplo, o 16.004. Este exemplo mostra que faz equal cost multipath. Então ele consegue, se tiver dois caminhos alternativos, enviar o pacote pelos dois caminhos. Portanto, aqui o nó 1 meteu no cabeçalho do pacote o 16.004 e ele envia o pacote para o nó 4. A mesma coisa o 5, 16.004 envia para o 4, 2 envia para o 4. E aqui está como se configura. Portanto, isto configura-se no protocolo de IGP por baixo do interface loopback 0, que normalmente é uma interface que tem significado para o router. Tanto do ponto de vista de gestão, é usado como router ID dos diferentes protocolos e aqui também é usado como identificador do equipamento. Portanto, nós definimos aqui o prefix seed por baixo do loopback 0, tanto para o router, para o ISIS como para o OSPF, e nós podemos definir ou o valor absoluto, portanto 16.001, ou então um index, definimos só 1, e soma ao valor inicial da range de labels que existe. Também existe um outro segmento, que é o Adjacency Segment, e este segmento não identifica o nó, mas identifica a adjacência do nó, portanto o link do nó. Vai haver um Adjacency Segment, por exemplo aqui, pegando no exemplo do 2,
um adjacency segment para a adjacência entre o nó 2 e o 5 e vai haver um adjacency segment para a adjacência entre o 2 e o 4. Estes adjacency segments só têm um valor local, portanto, só têm valor para o próprio equipamento e não são definidos estaticamente. Portanto, é o próprio equipamento que define esses labels. Eles também são distribuídos pelo IGP para os outros. E, por exemplo, se o 2 quiser enviar o tráfego para o 5, ele poderá meter ou o prefixo SID, que era o tal 16005, né? Portanto, se ele metesse o 16005 e enviar do 2 para o 5, mas também pode meter esta label de adjacência, 24025, e aí também enviaria do 2 para o 5. Se ele metesse esta, enviava do 2 para o 4. E podemos combiná-los. Portanto, aqui temos um exemplo. O 1 quer enviar o tráfego para o 5, né? Packet to 5, e ele o que é que faz? Ele decidiu que quer enviar para o 4, não quer ir aqui pelo 2. Portanto, ele envia primeiro para o 4, tem que meter aqui o prefixo SID, 16004, faz aqui o equal cost multipath, e depois ele também meteu aqui o adjacency SID desta ligação aqui. Portanto, ele meteu 16004, chega ao 4, e depois tem aqui esta label de adjacência do 4, que identifica esta adjacência aqui. Portanto, envia do 4 para o 5. E assim ele já fez engenharia de tráfego. Portanto, se quer o caminho mais curto seria, ou o caminho com menos custo, seria 1, 2, 5, mas ele já decidiu enviar para o 4 e só depois para o 5. Pronto. E nós temos aqui umas perguntas de sondagem para ver se eu consigo explicar alguma coisa, ou também para manter-vos atentos. Portanto, esta é a primeira pergunta de sondagem. Qual dos seguintes segmentos não é um segmento válido de segment routing? Portanto, temos o segmento adjacency, segmento rota, segmento prefix. Fiquem abertos e depois também daremos a resposta. Pronto. Como eu tinha dito anteriormente, nem sempre é possível criar uma rede nova, né? A maior parte dos casos, até se temos uma rede antiga que queremos passar para segment routing. Portanto, hoje em dia, nós teremos uma rede que usa MPLS e a trocar as labels com LDP e queremos passar para segment routing. A forma como isto foi feito simplificou muito o processo. Portanto, há um modelo de migração que chama-se em inglês Ships in the Night, que basicamente o que é que significa? Que podemos ir configurando segment routing na nossa rede antiga sem desligar o que já lá está. Portanto, temos as duas coisas configuradas ao mesmo tempo e as coisas funcionam. E nós fazemos isso garantindo que um equipamento que tenha segment routing e LDP configurado ao mesmo tempo fala segment routing com equipamentos que só falam segment routing e fala LDP com equipamentos que só falam LDP. Portanto, ele tem a capacidade de falar os dois ao mesmo tempo. Se nós tivermos equipamentos que só falam LDP conectados a equipamentos que só falam a segment routing, aí já podemos ter que fazer aqui algumas configurações, do qual vou falar aqui mais à frente. Portanto, o processo de migração mais simples, é óbvio que depois é caso a caso e as coisas também complicam, mas o caso mais simples é este. Portanto, nós temos a nossa rede inicial, com MPLS, com as labels a serem trocadas por LDP. Todos os nós não têm segment routing. E o que é que nós começamos a fazer? Começamos a configurar segment routing nestes nós, mantendo o LDP. Podemos fazer isto todos de uma vez, mas isso é difícil, não é? Numa rede de operador. Mas também podemos fazer um a um em diferentes janelas de manutenção. Podemos fazer alguns em diferentes janelas de manutenção, mas não temos que fazê-los todos de uma vez. E o que é que nós podemos fazer? Vamos configurando um a um e quando nós temos o segment routing configurado em todos eles, continuando a usar o LDP como protocolo de troca de labels e de forwarding,
nós podemos configurar o Segment Routing e ir ver, enquanto está tudo a funcionar, que as labels de Segment Routing estão a ser bem trocadas. Portanto, o Segment Routing está configurado, mas não está a ser usado. E conseguimos preparar a rede para usar Segment Routing sem tirar o LDP. Depois, quando nós já estamos confiantes que o Segment Routing está bem configurado, podemos fazer este comando aqui, que é o srprefer. Portanto, ele começa a preferir usar o Segment Routing, embora continue a ter LDP, para casos onde as coisas não funcionem bem. Mas ele já começa a preferir o Segment Routing. E então aí, mais uma vez, podemos ir ver que está tudo, as labels estão a ser bem trocadas, que as coisas, o transporte está a ser feito com Segment Routing corretamente e fazer as coisas com calma. Isto também não tem que ser feito com nenhuma ordem, pode ser feito todos de uma vez, pode ser feito um a um, em janelas de manutenção diferentes, é como se preferir. E depois, quando nós temos já confiança que está tudo a funcionar corretamente, aí podemos retirar o LDP e aí só temos Segment Routing no final. Portanto, acabamos por retirar a troca de labels para o LDP da nossa rede. E assim nós conseguimos fazer uma migração com risco controlado e sem grande impacto no serviço. Para casos onde nós tenhamos equipamentos só configurados com Segment Routing e equipamentos só configurados com LDP, que pode acontecer, nós podemos ter equipamentos muito antigos na rede que não suportam Segment Routing. Nestes casos, nós podemos ter que configurar uma coisa que se chama Mapping Server, e o que faz o Mapping Server é fazer a cola entre o mundo Segment Routing e o mundo LDP. Portanto, faz aqui o mapeamento entre as labels Segment Routing e as labels LDP. Eu não vou entrar em grande detalhe nesta parte, mas isto é uma coisa importante quando vocês estiverem a migrar para uma rede Segment Routing. E há uma tabela que é muito conhecida neste mundo Segment Routing, que é esta, e podemos ver quando é que é necessário um Mapping Server. Portanto, quando nós temos tráfego a ir de um domínio que só tem Segment Routing para um domínio que só tem LDP, precisamos de um Mapping Server. Quando temos tráfego que vem de um domínio que só tem LDP para um domínio que só tem Segment Routing, já não precisamos. Pronto. E assim nós conseguimos ver os diferentes casos onde nós precisamos de configurar um Segment Routing e ter cuidado com a migração que estamos a fazer. Agora vou falar um pouco sobre a engenharia de tráfego, que é o grande caso de uso do Traffic Engineering, do Segment Routing, quer dizer. Pronto, existem dois tipos de engenharia de tráfego que nós usamos no Segment Routing, que é o distribuído e o centralizado. Portanto, o distribuído, quando nós estamos a fazer engenharia de tráfego, é o próprio equipamento de origem que calcula o caminho da engenharia de tráfego. Portanto, se nós tivermos uma política de engenharia de tráfego que tem que usar o melhor custo do IGP, é o equipamento de origem que calcula qual é o caminho que deve seguir. Se tivermos um tipo de tráfego que tem que usar um caminho com menor latência, portanto, é também o próprio equipamento de origem que calcula qual é que é o melhor caminho que tem menor latência. E depois temos o centralizado. E o centralizado já não é o equipamento de origem que define o caminho, é sim um controlador central, portanto um controlador STN. O nó de origem, quando quer definir um caminho de engenharia de tráfego, vai perguntar a este controlador da STN qual é que é o melhor caminho para seguir. Pronto, e depois nós podemos ter aqui uma conjugação entre caminhos calculados de uma forma distribuída e caminhos calculados de uma forma centralizada. E aqui temos um desenho que torna isto mais visual. Portanto, no tráfego de engenharia distribuído, é o próprio equipamento que calcula o caminho. Portanto, temos aqui
a política, eu também tenho uns slides onde mostra melhor a configuração da engenharia de tráfego, mas aqui nós temos o segment routing, temos traffic engineering por baixo, uma política e um caminho, e o constrangimento desse caminho. Portanto, quando nós definimos esta política, é o próprio equipamento de origem que vai calcular qual é que é o melhor caminho e vai programar-se a ele próprio. Quando é o centralizado, definimos uma política parecida, mas temos aqui esta palavra-chave PCE, que basicamente diz que nesta política o equipamento de origem vai ter que perguntar a um controlador qual é que é o caminho que ele deve seguir. E é isso que acontece. Portanto, ele quando vai definir o caminho de engenharia de tráfego, ele vai perguntar ao XTC, que é o controlador da SDN, qual é que é o melhor caminho, seja de custo, de latência, de largura da banda, e o XTC é que calcula qual é que é o melhor caminho que ele deve seguir e dá-lhe a resposta. E consoante essa resposta, o equipamento de origem programa a política. E depois diz ao controlador que programou a política. Portanto, correu tudo bem. Portanto, há vários tipos de caminhos que podemos definir. Caminhos explícitos, caminhos dinâmicos. Um caminho explícito, nós definimos a lista de segmentos que ele deve seguir. Portanto, e vou pegar aqui no exemplo de configuração, que eu acho que explica bem o que é um caminho explícito. É muito parecido com o que se fazia com o RFC-TE. Portanto, temos aqui a configuração, portanto, Segment Routing, Traffic Engineering, definimos uma política. Eu já vou explicar o que é isto. Portanto, este é o equipamento destino e isto é uma cor para a rota. Pronto, isso eu já explico nos próximos slides para isto tornar-se mais evidente. E depois temos aqui o caminho que ele deve seguir. E aqui nós temos um caminho explícito. Portanto, nós sabemos quais é que são os nós intermédios que queremos que o pacote siga. E é isso que nós fazemos aqui. Portanto, definimos aqui a lista dos saltos que nós queremos que o equipamento siga e fizemos isto com prefixo seed. Portanto, queremos que ele vá primeiro ao 16.002, que é o 2, depois ao 16.003, que é o 3, e finalmente ao 16.004, que é o 4. Portanto, definimos este caminho estaticamente e aplicamos aqui na política de Traffic Engineering. E então, vemos isso aqui. O pacote vai do 1 para o 2, para o 3 e para o 4. Depois, na engenharia de tráfego distribuída, também temos os caminhos dinâmicos. Portanto, aí já não somos nós que definimos quais é que são os saltos, estaticamente, mas definimos qual é que é o constrangimento que nós queremos que seja aplicado. Portanto, se queremos que seja o custo, por exemplo, o custo do IGP, se queremos que seja a latência, e hoje em dia, por exemplo, nos ASR 9000 da Cisco, é possível medir a latência em cada um dos links em tempo real. Portanto, nós podemos ter a rede a medir a latência nos links e, de uma forma dinâmica, balancear o tráfego para links que tenham, por exemplo, menor latência. E depois, o head-end, neste caso, se for distribuído, não é? Portanto, o nó de origem vai calcular qual é que é o caminho ótimo para aquele constrangimento. Portanto, qual é que é o caminho que tem menor custo, qual é que é o caminho que tem menor latência. E depois, se nós tivermos um controlador, se ele não conseguir fazê-lo, vai perguntar ao controlador. Quando há alguma coisa que se passa na rede, algum link cai ou a latência de um link aumenta, o caminho é recalculado pelo nó de origem. E aqui era o que nós já tínhamos mostrado, esta imagem. Portanto, nós definimos a política dinâmica e aqui podemos definir uma métrica de custo do IGP ou então de latência, por exemplo, do Traffic Engineering. E o head-end calcula e programa a política. Se há alguma mudança na topologia,
ele faz a recomputação, portanto, ele recalcula o caminho e programa uma atualização nele próprio. Nós temos uma coisa que se chama On-Demand SR Policy. Portanto, o On-Demand SR Policy permite-nos instanciar a política automaticamente e encaminhar o tráfego automaticamente para a política. E como é que nós fazemos o encaminhamento automático para a política? É através deste conjunto que identifica o tráfego. Portanto, temos o endpoint, que é o equipamento de destino, e temos uma cor. Portanto, esta cor, e nos slides a seguir eu já vou mostrar como é que isto se configura, mas esta cor é uma comunidade estendida de VPN V4. Portanto, nós podemos marcar as diferentes rotas com cores diferentes, portanto, com comunidades estendidas diferentes, e baseado neste destino e na cor que nós definimos para a rota, conseguimos encaminhar o tráfego para a política de engenharia de tráfego correta. Portanto, nós podemos, para o mesmo destino, por exemplo, definir uma cor que quer dizer baixa latência e outra cor que quer dizer menor custo. E dependendo se a rota está marcada com baixa latência ou menor custo, ele vai encaminhar o tráfego para a política de engenharia de tráfego correta. Portanto, a cor pode ser usada como um indicador de nível de serviço que queremos dar àquele tráfego. Aqui mostra a configuração dessas cores. Portanto, não é mais do que uma comunidade estendida. Portanto, aqui nós temos o nome de cor blue, portanto azul, e a cor verde, mas acaba por ter um número associado. Portanto, a comunidade blue é 10, a comunidade verde é 20, e depois nós podemos marcar diferentes rotas com diferentes cores. E estas cores vão definir o nível de serviço que queremos dar a esta rota. Portanto, nós fazemos esta marcação das cores das rotas no equipamento de destino, portanto, o equipamento de onde vem a rota. Portanto, nós definimos as cores no equipamento que origina a rota, pois esta rota é propagada para os diferentes nós que existem na rede, e estes nós que existem na rede, quando veem esta cor, vão saber qual é que é o nível de serviço que têm que dar a esta rota. Portanto, se for azul, dão baixa latência, se for verde, dão menor custo. Portanto, é uma forma fácil de saber que tipo de nível de serviço é que damos a rotas diferentes. E pronto, nós fizemos a coloração, voltando atrás, aqui no destino, e depois aqui no nó de origem, nós temos políticas definidas que fazem esse mapeamento. Portanto, rotas que vão para o equipamento de destino 113, que é este 3, e que estão marcadas com a cor 10, vão seguir este caminho. Rotas que também têm o mesmo destino, portanto têm o destino 3, mas estão marcadas com a cor 20, já vão seguir um caminho diferente. Portanto, aqui, neste exemplo, as rotas que vinham marcadas com cor 10 seguem este caminho de cima, e as rotas que vinham marcadas com a cor 20 seguem este caminho de baixo. Portanto, muito facilmente nós conseguimos dar diferentes níveis de serviço com a engenharia de tráfego a diferentes tipos de rota e a diferentes tipos de tráfego, no fim. E é um pouco isto que este slide diz aqui. Portanto, neste exemplo, nós marcamos, por exemplo, tráfego que precisa de muita largura de banda com cor 10 e tráfego que precisa de baixa latência com cor 20. E se nós fizermos isto na rede toda, muito facilmente conseguimos dar diferentes níveis de serviço a tráfego que precisa de diferentes níveis de serviço. Portanto, se nós marcarmos corretamente as rotas, podemos dar um serviço de baixa latência a tráfego que precisa de baixa latência sem grande configuração.
e isto é um slide de resumo, portanto, o tráfego de serviço é automaticamente encaminhado para a política correta, como viram no slide anterior, e a comunidade core é usado como uma forma de identificar qual é que é o nível de serviço que vamos dar àquela rota. Aqui, já agora, isto são alguns casos de uso. Vou passar muito rapidamente por eles, mas aqui o head-end pode calcular caminhos diferentes, dependendo do serviço. Este é um use case que é muito comum hoje em dia, que é o Service Disjointness. Portanto, nós podemos querer que, ou podemos vender um serviço a um cliente final e esse cliente final diz que quer redundância dentro da nossa rede. Portanto, ele não quer que o serviço passe por nós ou equipamentos, pelo mesmo equipamento da nossa rede. Portanto, este aqui na nossa redundância, nós estamos a dar a redundância através do 1, 2, 3, 7 e estamos a dar a redundância através do 1, 5, 4, 6, 7. Portanto, aqui o serviço redundante não passa por equipamentos em conjunto. Portanto, se falhar o 4, só vai afetar aqui a redundância dada pelo azul, não vai afetar a redundância dada pelo verde. Aqui é a segunda pergunta de sondagem. Portanto, quais as duas possibilidades de cálculo de caminho dinâmico para uma política de segment routing? Portanto, singular e múltipla, distribuída e centralizado, síncrono e assíncrono. Agora vou falar sobre o controlador, portanto, o controlador SDN destas redes de segment routing. Portanto, o controlador SDN da Cisco chama-se XTC, embora também se chame SRPCE. E o SRPCE é basicamente uma máquina virtual, portanto é baseado no XRV e pode ser vendido tanto como appliance, portanto é um servidor que só tem o XRV lá dentro e o XTC lá dentro, mas também pode ser uma máquina virtual que vocês instalam nos vossos próprios servidores. E o que é que o XTC faz? O objetivo do XTC é aprender a topologia da rede por o IGP, se for dentro do seu próprio domínio, mas também pode usar BGP-LS se for dentro do seu próprio domínio, ou então só através do BGP-LS se for de diferentes domínios. Portanto, o objetivo dele é aprender a topologia dos diferentes domínios da rede e comunicar com os diferentes nós de origem através deste protocolo, que é o PCEP. E então ele aprende a topologia da rede usando o BGP-LS ou o próprio IGP, e se um equipamento de origem quer calcular um caminho de engenharia de tráfego, ele fala com esses equipamentos, os equipamentos perguntam por PCEP qual é que é o melhor caminho, ele faz a computação e responde por PCEP. O XTC também tem uma API northbound, portanto, é uma API REST que permite que outra aplicação fale com o XTC. Portanto, aqui era aquilo que tinha no slide anterior. Portanto, o XTC pode aprender a topologia do seu próprio domínio, ou por IGP ou por BGP-LS, utilizando este comando. Mas o PCE também pode aprender topologias de domínios que não estão diretamente ligados a ele, através do BGP-LS. Pronto, o BGP-LS, e pegando aqui neste desenho, onde temos o domínio 1, domínio 2, domínio 3, portanto, provavelmente teríamos um AVR entre o domínio 1 e o domínio 2, e entre o domínio 1 e o domínio 3, portanto aqui, e teríamos sessões de BGP-LS destes AVRs para os Route Reflectors e para o SRPCE. E o SRPCE iria aprender a topologia dos vários domínios através do BGP-LS. E aqui está a configuração do BGP-LS
que é uma nova address family dentro do BGP, que é usado é usado no segment routing e é usado com esse propósito, para aprender a topologia da rede. Pronto, aqui mais uma vez é o mesmo, portanto, pode ser um UCS server, é o recomendado, normalmente como appliance, é o recomendado. É uma imagem XRV e normalmente é preciso, ou sempre, é preciso duas licenças. Portanto, é preciso a licença de Route Reflector, que é a licença base do XRV, e uma licença de XTC para funcionar. Isto, principalmente em laboratórios, também é possível ocorrer o XTC num equipamento físico, mas em produção não é recomendado. Portanto, em produção é recomendado usar a plataforma virtual. E agora vou falar um pouco sobre a engenharia de tráfego centralizado. Pronto, e como podem ver aqui neste desenho, altera em relação ao distribuído. Portanto, o distribuído era ele próprio que calculava. Neste caso, ele tem uma política de engenharia de tráfego e tem aqui esta palavra-chave PCE. Portanto, o que isso quer dizer é que ele vai ter que perguntar ao XTC o que é que deve fazer. E então ele vai perguntar ao XTC qual é que é o melhor caminho, o XTC calcula qual é que é o melhor caminho e responde ao nó de origem, e este nó de origem depois vai programar a política que lhe foi dada pelo XTC e o caminho, e depois, quando faz essa programação corretamente, vai responder a dizer que teve sucesso. Se houver uma mudança na topologia, cai um link ou a latência aumenta num dos links, o XTC vai aprender isso, vai aprender a mudança na topologia, ou através do IGP ou através do BGP-LS, e baseado nessa mudança faz um recálculo do caminho e atualiza o nó de origem. E o nó de origem vai reprogramar o caminho e vai dizer que teve sucesso a fazê-lo. Também é possível haver uma aplicação, de orquestração, por exemplo, mas vai ser possível haver uma aplicação usando a tal REST API, portanto a API Northbound que o XTC tem, e uma aplicação pode dizer ao XTC que quer que um determinado tipo de tráfego tenha um determinado nível de serviço e quais é que são as labels que o equipamento de origem deve meter. Portanto, ele pode, esta aplicação, mandar uma REST post e o XTC, baseado no que veio desta aplicação, enviar qual é que é o caminho que o equipamento de origem deve programar, ele programa esse caminho e responde a dizer que teve sucesso. E se a aplicação tiver algum update e enviar um REST update ao XTC, ele vai mais uma vez dizer ao equipamento de origem qual é que é o caminho que ele deve programar, o equipamento de origem programa e atualiza ao XTC. Aqui temos uma demonstração de como é que o tráfego funciona de uma ponta à outra com o XTC. Mais uma vez, aqui temos os comandos configurados e podemos ver que o que muda em relação aos outros, ou por exemplo às políticas distribuídas, é estas palavras-chave PCE. Portanto, quando ele tem esta palavra-chave, ele vai saber que tem que perguntar ao controlador qual é que é o caminho que ele tem que seguir. E o que acontece, portanto, o primeiro passo é, por exemplo, este nó destino aprende uma rota. Esta rota vai ser colorida, como mostrámos nos slides anteriores. Portanto, ele vai colorir, neste caso, com a cor 10. Essa rota vai ser anunciada ao Route Reflector, que vai enviar esta rota colorida ao nó de origem. E o nó de origem, com esta cor, e se quiser enviar para este destino, portanto, vai ter esse binómio. Portanto, com esta cor, ele vai usar o template referente ao cor, portanto, aqui cor 10.
e ele vai saber qual é que é o caminho que ele deve seguir. Portanto, ele vai usar a política que estava definida para a cor 10, e a cor 10 tinha aqui que devia ser por IGP, que o caminho devia seguir, e ele vai usar o melhor caminho IGP, que lhe foi dado pelo XTC. Portanto, ele vai usar esta política aqui, que ele vai perguntar ao XTC qual é que é o melhor caminho, tendo em conta o custo de IGP. Portanto, é isso que ele vai perguntar aqui ao XTC. E o XTC vai dizer que o melhor caminho é este. Portanto, o melhor caminho é o 16.001, depois o 16.005, 2, 4, 3. Se ele quiser outro tipo de cor, se ele tiver outro tipo de cor para uma rota, ele vai mais uma vez perguntar ao PCE qual é que é o melhor caminho, mas neste caso usando a métrica TE. Portanto, para a cor 10 era a métrica IGP, para a cor 20 era a métrica TE. Portanto, este nó de origem vai perguntar ao XTC e o XTC vai responder com outro caminho. Portanto, o caminho que tiver melhor métrica de latência. Este é um desenho típico de um operador, com uma perspectiva de princípio a fim do segment routing, de como é que nós pomos isto em produção. Portanto, normalmente temos uma rede de core ou agregação e depois temos várias redes de acesso. Isto são os tais AVRs, portanto AVRs que fazem aqui a fronteira entre a rede core e a rede de acesso. E estes AVRs dão informação sobre a sua topologia aqui ao controlador, para o controlador saber o que é que se passa nos diferentes domínios de routing. E o controlador, o SRPCE, depois fala com os nós de acesso por PCEP e também fala provavelmente com estes AVRs de PS também por PCEP. E normalmente também temos uma camada de orquestração, neste caso está aqui o Cisco NSO, mas poderia ser outra plataforma, que fala com os nós de acesso e também com estes PS e lança as configurações de Segment Routing e Traffic Engineering por NetConf e recebe também informação destes equipamentos por telemetria. Pronto, e nós também fazemos aqui a uniformização do transporte com Segment Routing e usamos os serviços tradicionais e hoje em dia também muito o EVPN. Pronto, aqui está a terceira pergunta de sondagem. Qual dos seguintes não é usado pelo controlador Segment Routing para aprender a topologia da rede? O BGP-LS, o IGP ou o PCEP? Já agora, este desenho aqui é retirado de uns blogs que existem da CIS, que são muito interessantes. Portanto, há muitas pessoas das nossas unidades de negócio que postam lá diferentes cenários, portanto, diferentes explicações para diferentes tipos de tecnologia. Segment Routing, mas não só Segment Routing, é VPN, telemetria, NetConf, por aí fora. Portanto, eu vou saltar aqui para as referências. Portanto, isto aqui, e isto vai estar no slide deck, é algo que vocês devem explorar se tiverem interesse em aprender mais sobre Segment Routing, sobre a VPN, sobre qualquer tecnologia de operador. Tem lá mesmo muita informação, muito interessante. Também existe esta página, segmentrouting.net, que é uma página mantida pela Cisco, que tem muita informação, muitos dos slides que eu apresentei hoje foram tirados de lá também. E depois existe uma coisa que é o dCloud, e que eu vou usar agora, mas o dCloud tem vários demos e treinos sobre Segment Routing, mas não só sobre Segment Routing, sobre várias tecnologias. E agora ia mostrar um destes laboratórios do dCloud. Portanto, é a demonstração que eu vou fazer, vai ser com o dCloud. Portanto, olá, Afonso. Sim.
Vou Então, partilhar o meu ecrã agora. só queria convidar o pessoal a aproveitar para que você vai começar o laboratório virtual. O pessoal não vai embora, vai chegar agora o momento do laboratório virtual, onde o Afonso faz uma demonstração ao vivo, é a melhor parte, inclusive, do evento, e depois o Afonso vai responder ao vivo algumas das perguntas que vocês já fizeram. Só entrei rapidinho para convidar vocês a fazerem mais perguntas, já temos várias perguntas selecionadas. Por favor, aproveitem esse momento para que publiquem as suas perguntas e daqui a pouquinho o Afonso vai responder essas perguntas ao vivo. Aproveitem para publicar suas perguntas nesse momento aqui no painel de bate-papo ou no painel de perguntas e respostas. Obrigado, pessoal. Obrigado, Afonso. Continua, por favor. Está bem, está bem. Pronto, eu vou partilhar o meu ecrã, portanto, eu vou deixar de apresentar a apresentação. Só um minuto. Ok. Portanto, eu vou partilhar. Só um minuto. Ok. Já agora, vocês conseguem ver o meu ecrã, correto? Já agora, vou também aproveitar para partilhar convosco algo que pode ser interessante, não só para Segment Routing, mas isto é o Z-Cloud, portanto é uma plataforma de Cisco, que tem muitos laboratórios, demos, treinos, e ao qual vocês podem aceder com a vossa conta da Cisco. Se tiverem algum tema em aceder, perguntam às pessoas da Cisco com quem trabalham. Mas isto é muito interessante para aprender uma tecnologia e vou-vos dar um exemplo. Por exemplo, se vocês quiserem aprender Segment Routing, não gostam muito de ler sobre Segment Routing, mas querem meter as mãos na massa, né? aprender fazendo. Isto tem vários catálogos com vários laboratórios de Segment Routing que vocês podem seguir. Mas vamos dizer que vocês vieram a esta apresentação e nem era Segment Routing que vocês queriam aprender, mas o que vocês queriam mesmo aprender era SD-WAN. Né? Pronto, mais uma vez, tem aqui vários laboratórios de SD-WAN ou sobre outra tecnologia qualquer. Portanto, é uma plataforma engraçada que, pelo menos na minha experiência, não há muita gente a usar dos nossos clientes e é pena, porque eu acho que é algo que é muito bom. Porque todos nós sabemos como é difícil aprender uma tecnologia lendo na internet ou através de uma apresentação. Muitas vezes é importante mexer. E isto é uma boa forma de vocês mexerem na tecnologia sem terem os equipamentos ou sem terem um laboratório. Pronto, e no meu caso, eu escolhi este. Portanto, é um laboratório muito simples, só mesmo para mostrar a tecnologia. E depois vocês próprios podem inscrever-se e fazer este laboratório, se for do vosso interesse. Portanto, este laboratório lança aqui um remote desktop com vários routers. E já agora vou-vos mostrar também, só para terem essa perspectiva. Portanto, há um guia de laboratório, depois vocês podem seguir. E estes guias são bastante bem explicados. E são muito bons para ver as coisas, não é? Que é mesmo muito importante. Eu vou também seguir um pouco este guia, não vou seguir o laboratório todo, porque demora muito tempo a fazer, mas só para vos mostrar também as coisas nos routers. Pronto, estes routers são virtuais, portanto, sempre que nós lançamos um laboratório, cria aqui um ambiente virtual. Portanto, nós temos o nosso próprio ambiente para brincar e podemos seguir o guia, mas também podemos fazer as nossas próprias brincadeiras com o laboratório. Portanto, aqui tem uns aliases. Portanto, aqui neste router, e vou começar a mostrar as configurações. Portanto, e indo de encontro àquilo que eu tinha mostrado nos slides. Portanto, aqui nós vemos a configuração de Segment Routing para no ISIS, portanto no IGP. E
aqui conseguimos ver a configuração do tal prefix seed. Portanto, aqui eles configuraram um valor absoluto. Na realidade, e com boa prática, não é boa prática configurar um valor absoluto, mais vale configurar um index. Portanto, o melhor seria configurar index 1, que teria o mesmo resultado, mas é uma boa prática da Cisco. Mas aqui dá para ver o prefix seed configurado. E conseguimos ver, ele através do IGP, aprendeu os diferentes prefix seeds dos diferentes nós do seu domínio. Então, nós vemos aqui, ele aprendeu, temos aqui o 1, que é ele próprio, o loopback 0, mas também aprendeu o 16.002, que é o 2, 16.003, que é o 3, 16.004, que é o 4. Portanto, ele aprendeu todos os prefix seeds dentro do seu domínio. Ele não aprendeu nos outros. Os outros, para ele conseguir comunicar dentro do seu próprio domínio, ele consegue fazê-lo usando estes prefix seeds. Mas ele, para conseguir enviar tráfego para fora do seu domínio, portanto, para este ISIS 2 ou para o ISIS 3, já vai ter que perguntar aqui ao PCE como é que lá chega. Porque o PCE vai ter, portanto, os tais controladores, não é, de segment routing já vão ter visibilidade não só sobre o domínio dele, mas sobre os domínios dos outros também. Portanto, ele vai ter uma sessão de BGP-LS para descobrir a topologia dos vários domínios. Agora. A partir de agora vamos aqui configurar uma política de segment traffic engineering. Pronto, aqui no laboratório eles têm uns aliases para ser mais fácil. Mas é isso aqui. Agora há um teclado em inglês. Deixa-me tentar configurar isto. Só um minuto, pessoal. Portanto, para configurar um caminho estático, o que nós fazemos é entramos na parte de segment routing, na parte de engenharia de tráfego, do traffic engineering, e definimos um segment list, portanto, por onde é que nós queremos enviar o nosso tráfego. Nós podemos misturar tanto IPs com os tais adjacency seeds, com os prefix seeds. Portanto, aqui só definimos qual é que é o caminho estático e depois definimos a política em si. Portanto, a política aqui tem mais políticas configuradas. Então, espera aí. Pronto, aqui agora. Portanto, nós anteriormente tínhamos definido aqui um caminho estático com estes diferentes saltos dos nós e aqui definimos a política que vai usar esse caminho estático. Portanto, o que nós estamos a dizer é esta política diz que se nós quisermos enviar tráfego para um 10,
Portanto, deixa-me meter aqui outra vez o desenho. Portanto, é este caminho, este equipamento aqui, 10. Para rotas marcadas com a cor 10, ele vai usar estes saltos que estão aqui. E é o que está representado aqui. Portanto, ele vai primeiro enviar para o IP 114, né? Portanto, 114, que é para o equipamento 4. Depois, aqui o 24006, que é esta adjacência aqui. Portanto, ele vai enviar para o 4, depois envia para o 6, depois para o 16008, portanto envia do 6 para o 8, e depois para o 16010, envia do 16008 para o 16010. Portanto, esta é uma política estática. E já agora, pronto. Depois também temos aqui uns outputs. Portanto, aqui nós depois conseguimos ver, se fizermos aqui o Show Segment Routing da política que eu defini, que é esta, conseguimos ver os diferentes detalhes da política. Portanto, qual é que é a cor que ele está à procura para fazer o encaminhamento do tráfego, qual é que é o equipamento de destino e quais foram os segmentos que ele meteu no cabeçalho do pacote. Neste caso, nós tínhamos metido aqui, no primeiro salto, um 4, então um 4, e ele traduziu para o prefixo para 16004. Portanto, ele próprio fez a tradução e meteu o prefixo do nó 4, que era o 16004. E conseguimos ver também os diferentes caminhos que o pacote está a seguir. E relembrando aqui o desenho, né? Ele aqui, por exemplo, do 1 para o 4 está a fazer SMP. Portanto, ele conseguiu encontrar dois caminhos com o mesmo custo. E então faz aqui este balanceamento do 1 para o 4. Vai por 134, 124. E através deste comando aqui, através de vendo a política em detalhe, nós conseguimos ver que ele realmente tem dois caminhos possíveis. E é o que aparece aqui. Agora só para... Depois aqui temos o SRPCE, portanto o controlador, que aparece aqui no desenho também, que é este aqui. Só para vos mostrar a configuração do PCE. Pronto, mas depois isto também é algo que vocês podem explorar. Portanto, vocês têm, como eu disse anteriormente, acesso a estes laboratórios. É sempre algo interessante para treinarem e para aprenderem a tecnologia. Não há nada melhor do que fazerem vocês próprios as configurações. Portanto, aqui nós temos a configuração do PCE, portanto é a configuração do tal controlador. É uma configuração muito simples. E agora deixa eu ver aqui outro. Portanto, aqui nós conseguimos ver que, no caso do equipamento 3, que é este aqui, portanto vai funcionar como o tal AVR, vai estar entre dois domínios. Ele vai ter o tal link state, portanto ele vai usar esta address family para anunciar a topologia para o tal controlador, para o SRPCE. Isto agora só vou-vos mostrar. Não sei o que é que se passou aqui.
Portanto, isto é no tal controlador. Nós conseguimos ver a tal address family BGP link state, que é a address family que eu uso para aprender a topologia de rede. Isto aqui, quando nós olhamos para isto, não faz muito sentido, mas se nós executarmos, se nós virmos em detalhe cada uma destas rotas, portanto assim, espero que funcione, funcionou. Portanto, isto é uma destas rotas, nós conseguimos ver em detalhe o que é que vem na rota. Portanto, vem muito detalhe sobre o equipamento. Agora deixa-me só, se calhar é mais fácil assim. E se nós vimos o PCE, por exemplo, no PCE, este comando aqui que eu estou a executar, um minuto, é melhor fazer assim. Pronto, que dá para ver, perguntar ao SRPCE qual é que é a topologia do 1.1, portanto, que é o equipamento 1. Se eu fizer isso, dá para ver os diferentes detalhes de topologia do 1. Portanto, o 1 tem desde os links que ele tem, portanto, ele tem 1, 2, 3 links com os diferentes detalhes do link, a largura de banda do link, qual é que é a métrica do link, a latência do link. Portanto, o controlador tem visibilidade sobre tudo o que há da topologia da rede. Portanto, os links que existem, os nós que existem e quais é que são os custos associados a cada link, qual é que é a latência de cada link. E isso pode ser usado pelo controlador para dizer aos diferentes equipamentos de origem qual é que é o caminho que eles deverão usar. Pronto, nós estamos assim um pouco atrasados no tempo, mas basicamente o que eu vos recomendava também era por vocês explorarem o The Cloud, o link está na apresentação, e explorarem alguns laboratórios. Se vocês tiverem interesse em explorar o Segment Routing, tem lá alguns laboratórios muito interessantes, portanto, eu recomendava-vos vivamente fazê-lo. Portanto, eu vou parar aqui a parte do laboratório. Fica assim esse convite para vocês explorarem também no vosso tempo. Portanto, é o The Cloud, não se esqueçam. Tiago, não sei se... Olá, Afonso, obrigado. Chegamos agora, pessoal. Obrigado. Me escuta? Sim. Obrigado, Afonso. Chegamos agora no momento. Foi muito legal a apresentação, o laboratório. Pessoal, espero que vocês tenham curtido muito. Mas agora o Afonso vai responder algumas perguntas que vocês fizeram ao vivo. Quero lembrar que vocês ainda têm tempo para responderem perguntas. De fato, esse é o melhor momento para que vocês publiquem as suas perguntas. E eu vou estar selecionando para o Afonso responder agora mesmo. Afonso, você pode me passar a bolinha, por favor? Sim. Já agora estava aqui uma pergunta no chat, que era: essa configuração com o controller SDN funciona apenas em OS XR ou também em iOS XR? Onde você viu essa? No chat, está no chat. Enviou só para mim, perdão. Mas eu vou responder. Ok, é só para você. Você pode responder essa, por favor, Afonso, e daqui a pouco eu faço as outras. Ok, então vou só responder muito rapidamente. Mas pode outra vez ler a pergunta e respondê-la, porque se mandou diretamente para você, não podemos ver aqui. Sim. Portanto, perguntaram-me se esta configuração com o controlador SDN funciona apenas com iOS XR ou também funciona com outros tipos de iOS, por exemplo, iOS XE, iOS. Ele funciona com várias plataformas, portanto, um operador com que eu trabalho, por exemplo, tem essas várias plataformas, portanto, isso funciona. Funciona tanto com iOS XR como com iOS XE. É óbvio que tem que se terem atenção às versões de software, não é? Muitas vezes funciona, mas só funciona nas versões de software mais recentes. Mas isto não é uma coisa que funciona apenas com iOS XR, funciona com as outras plataformas e os outros softwares também. Perfeito, Afonso. Qual é o cenário de
de continuidade de comunicação quando o XTC estiver indisponível. Ou seja, se ele estiver desligado, como os routers continuam a funcionar para que trabalhem com novas requisições? Certo. Portanto, quando o XTC, se nós tivermos aquela keyword, né, do PCE, portanto, nós temos aquela keyword que diz que o router de origem tem que pedir ao controlador informação sobre o caminho a seguir. E o XTC não está lá, não é? Portanto, o XTC foi desligado sem querer, ou o que quer que seja. O próprio headend faz o seu cálculo. Portanto, se vocês se lembram, a engenharia de tráfego distribuída e a engenharia de tráfego centralizada. A centralizada ele vai perguntar ao controlador. Se ele não conseguir perguntar ao controlador, ele vai fazer ele próprio o cálculo. Portanto, ele faz o cálculo com a informação que tem de topologia. Portanto, faz sempre o fallback para a engenharia de tráfego distribuída, quando não consegue fazer a engenharia de tráfego centralizada. Perfeito. A app que fala com o XTC pode ser o WAE, certo? Ou WAE? Sim, o Way, né? Sim. Way, perdão, Way. A app que fala com o XTC pode ser o Away, certo? Ele pergunta, certo? Sim. Mas ele pergunta do EPIC também? Ou foi só do Way? Ele faz uma pergunta afirmando a mesma pergunta. Ele pergunta, a app que fala com o XTC pode ser o Away, certo? Sim, pode. E o Way faz parte de uma solução mais abrangente. Portanto, aqui só estamos a falar do segment routing e do controlador de SDN, que é o XTC, mas, por exemplo, para casos de uso onde nós queremos calcular caminhos de engenharia de tráfego baseados em largura de banda, por exemplo, consumo de largura de banda, nós temos uma aplicação de storage que usa muito a largura de banda e nós queremos calcular o caminho nos links que têm largura de banda disponível. Para esse tipo de casos de uso nós precisamos do Way e aí o Way fala com o XTC. Portanto, isso também é uma das aplicações que fala com o XTC. É o Way. Portanto, sim. Perfeito, Afonso. O segmento routing já é compatível com o multicast? Já existem algumas features para isso. Agora não sei dizê-las, mas nas versões mais recentes do iOS XR, ou então em versões que estão quase a sair, o multicast vai funcionar no segment routing, sim. Eu ainda não testei isso, para ser honesto, mas se não está disponível nas versões mais recentes, está quase a estar disponível. Mas sim, se não funciona já hoje, vai funcionar nos próximos tempos. Eu agora não tenho de cabeça, não sei bem o roadmap e em que versão é que o multicast passou a ser suportado sobre segment routing, mas sei que isso está aí no pipeline. Se quiseres, eu posso ver isso. Porque já agora, Tiago, eu acho que há um Ask Me Anything, não é? Portanto, se fizerem as perguntas aí, eu se calhar também posso responder através daí. Eu esta pergunta não sei no topo da minha cabeça. Ok, todas essas perguntas que vocês fizeram, elas também vão ser publicadas lá no Ask Me Anything. Bem, tem uma seção de perguntas e respostas. Todas essas são publicadas na seção de perguntas e respostas. E as perguntas que não puderam ser respondidas hoje, ou que o Afonso tem dúvida na resposta, elas vão ser respondidas de forma completa lá na seção de perguntas e respostas. Quando você entra na página principal do evento, agora, a partir de dentro de 1 hora, na parte superior tem alguns botões. Esses botões na parte superior, eles vão aparecer dentro de 1 hora, não estão disponíveis ainda. Então, tem a opção que pergunta perguntas e respostas. Bem, o botãozinho que diz perguntas e respostas. Todas as perguntas feitas e respondidas, elas vão estar aí. Vão estar disponíveis amanhã, em realidade, porque nós temos que transcrever essas perguntas e respostas.
E amanhã também vai estar disponível o vídeo da sessão. Vocês já podem baixar a apresentação, que eu vou deixar o link aqui. E também vou deixar um link para quem não fez perguntas hoje. Podem fazer perguntas até a próxima sexta-feira da outra semana, para que o Afonso possa responder aos pouquinhos. Então, por favor, ainda tem tempo de fazer pergunta agora, pessoal. Mas para quem não fez, vou deixar o link daqui a pouco. Afonso, como é medida e populada a informação de latência para a posterior tomada de decisão ou de decisões? Okay. Como é medida ou populada a informação de latência para a posterior tomada de decisão? Sim. Portanto, há duas formas de o fazer. Há uma feature mais ou menos recente do iOS XR que se chama Performance Measurement. Pronto, e esta feature o que faz é, de uma forma em tempo real, ele está sempre a mandar pacotes entre os dois nós de um link e vai medindo a latência. Portanto, ele em tempo real mede a latência. E quando há uma variação de latência, ele informa, por exemplo, o XTC. Portanto, deixa-me voltar atrás. Portanto, há o Performance Measurement que consegue medir a latência nos links. Portanto, ele envia um pacote entre dois nós e calcula a latência baseado nos timestamps que ele mete no pacote. Depois essa informação sobre a latência que ele mediu é distribuída para o IGP, portanto o IGP vai ter essa informação na informação de topologia que tem e pode anunciar essa informação de latência para o XTC, por exemplo. E o XTC aí vai ficar com a informação em tempo real da latência que existe nos vários links da rede. Se nós tivermos um equipamento que não suporta esta feature de Performance Measurement, nós podemos, por exemplo, meter a configuração de métrica TE e esta métrica TE vai ser copiada para a latência, o valor de latência. Portanto, nós podemos ter links que não suportam esta medida em tempo real de latência, links onde nós metemos à mão estaticamente a latência, porque ou a medimos em algum tempo ou temos alguma estimativa de qual é que é a latência. E podemos ter links, por exemplo, nos ASR 9000 que suportam esta medida em tempo real. E estas medidas de latência estática e medidas em tempo real são distribuídas para o IGP, portanto vai ter essa informação na informação de topologia e depois essa informação pode chegar ao XTC. Depois, quando o router de origem quer calcular um caminho com baixa latência, o XTC tem completa visibilidade da latência da rede, nos diferentes links da rede, e vai informar o equipamento de origem qual é que é o melhor caminho com menor latência. Portanto, esta informação acaba por estar na informação de topologia do IGP. Afonso, uma última pergunta. Como implementamos o Segment Routing em uma rede já existente? Pessoal, o pessoal que está saindo agora, essa é a última pergunta que vai responder o Afonso, mas eu queria convidar vocês a responder a enquete que temos. Quando vocês saem do evento, sai uma pequena enquete de 5 perguntinhas, demora 10 segundos em responder, é de múltipla escolha. Por favor, imploro a vocês que respondam essa enquete, porque essa enquete é o que ajuda a que nós possamos continuar realizando esses eventos. Aí podemos saber o horário que vocês mais querem, podemos saber que tema vocês querem que nós abordemos no futuro e podemos também saber como vocês avaliaram a sessão do dia de hoje. São 5 perguntinhas de múltipla escolha. Em 10 segundos você pode responder, então, por favor, eu peço muito para que vocês respondam isso, para que nós possamos seguir melhorando a qualidade dos nossos eventos. Não esqueçam de responder. 10 segundinhos saindo do evento, vai aparecer um pop-up no seu navegador. Então, a última perguntinha para o Afonso. Como implementamos o Segment Routing em uma rede já existente? Pronto, aí tem a ver com aqueles slides que eu pus de migração e interoperabilidade. Portanto, como é que se faz? Uma rede existente normalmente corre MPLS LDP, não é? Portanto, usa o LDP para trocar as labels. E o que nós podemos fazer, e os equipamentos da Cisco, pelo menos, suportam isso, é configurar o Segment Routing
em paralelo e ao mesmo tempo que o LDP. Portanto, o LDP continua a ser responsável pelo transporte de tráfego, mas nós vamos configurando o segment routing em cima. E podemos ir vendo que as coisas estão a ser bem trocadas, portanto o LDP continua a funcionar, mas começamos a ver que o segment routing está a trocar bem as labels entre os diferentes nós. Depois, quando nós nos sentimos confortáveis com as labels que nós vemos nos equipamentos, podemos fazer o segment routing como protocolo preferido. O LDP continua lá, para o caso de ser preciso, mas pomos o segment routing como protocolo preferido e em situações em que ele consegue usar segment routing, ele vai usar segment routing. Em situações onde ele não consegue usar segment routing, vai usar LDP. E nós, quando nos sentimos confortáveis com a configuração de segment routing, portanto, quando vimos nos diferentes nós que realmente ele está a usar segment routing e está a trocar bem as labels e já não está a usar LDP, podem remover o LDP da rede. Portanto, assim, muito simples, é normalmente esse o caminho. Perfeito, muito obrigado, Afonso. Pessoal, para quem não fez perguntas hoje, para quem se sentiu tímido, vamos deixar um Ask Me Anything sobre o tema do dia de hoje, segment routing. Ficará aberto até a próxima 24 de janeiro, ou seja, até outra sexta-feira. Aí vocês podem fazer perguntas mais elaboradas, perguntas que precisam ser mais precisas nas respostas, porque às vezes não dá para responder tudo textualmente. Então, o link já está publicado aqui no painel de chat. Vocês podem entrar desde agora e fazerem as suas perguntas, e essas perguntas serão respondidas de acordo com a disponibilidade de tempo do Afonso, mas estará aberto até a próxima sexta-feira. Então, aproveitem para fazer outras perguntas que vocês não fizeram e aproveitem para tirar todas as suas dúvidas relacionadas com o segmento routing. Pessoal, siga nossas redes sociais. Temos participações em Facebook, Twitter, LinkedIn. E aí vocês também podem saber quais serão nossos próximos eventos. A comunidade Cisco também está presente em vários idiomas, além do português, inglês, russo, espanhol, francês, chinês e japonês. E obrigado pela sua participação, pessoal. Como eu comentei, por favor, tomem 10 segundinhos para responder a nossa enquete de múltipla escolha que aparece no seu navegador agora que vocês saírem do evento. Obrigado, pessoal, pela participação. Temos uma muito boa participação para ser o primeiro evento do mês, primeiro evento do ano. E muito obrigado, Afonso. Obrigado pelo teu tempo. Obrigado por compartilhar conosco o teu conhecimento. Obrigado por me receberem também. Ao contrário, obrigado a Mônica Luiz e obrigado a Jimena Sainz por nos apoiar aqui, publicando nossos links para que vocês possam utilizar todas essas funções da comunidade. Lembrem-se que amanhã